Meu povo concurseiro, tudo bem? Na área, professor Helder Coelho, trabalhando conhecimentos gerais. Estamos aqui no canal da Loja do Concurseiro para um recado Bizu Matador. Bizu Matador é aquela dica legal, é aquela conversa muito interessante que nós temos que ter. E hoje o Bizu Matador em conhecimentos gerais está atrelado a que, Helder? Ele está atrelado aos organismos internacionais. Helder, tem isso no meu edital? Tem isso lá no seu edital. Provavelmente está lá no tema de número 9 ou 8 do seu edital, que são as organizações ou os organismos internacionais. O que eu tenho que entender? O que são organismos internacionais? Bem fácil, pega logo comigo assim, ó. Organismos internacionais são entidades, são instituições que acabam de uma determinada forma, aqui ó, trabalhando, acabam tendo como principal objetivo essas instituições trabalharem com os países de uma maneira mais ampla. É simples, quando você pensar em organismos internacionais, tem que vir logo na tua cabeça quem? Pensa logo na ONU, Organização das Nações Unidas, que é com certeza o principal organismo internacional. Você pode pensar no FMI, você pode pensar na OCDE, você pode pensar também na Organização Mundial do Comércio. São todos organismos internacionais. Então, organismos internacionais são o quê? São instituições que têm uma atuação na escala mundial, na escala internacional, e que podem trabalhar em temas específicos. Pode ter um tema comercial, pode ter um tema ambiental, mas sempre entendendo que essas organizações, elas não podem privilegiar interesses de um país ou de um determinado grupo de países. Elas têm como finalidade trazer o bem comum para a humanidade. Por mais que se tenham algumas críticas, e essas críticas elas podem ser realizadas, mas a ideia é você observar dentro de uma trajetória mais comum. Venha comigo, olha o conceito que o titio trouxe para você aqui no nosso Bizu. É assim, ó, entende-se por organizações ou organismos internacionais as instituições internacionais que agregam em si ações de vários países sob um objetivo ou bem comum, beleza? Essa que é a ideia. Organismos internacionais são instituições que vão trabalhar com coletividade, pensando no bem ou em objetivos comuns para todos os países. Eles atuam a partir de diversas causas ou missões. Exemplo, eu tenho bem aqui a ONU, nós temos FMI. Claro, Helder, então a possibilidade qual é? De repente vir na minha prova, é ONU, com certeza, é ONU, é o principal organismo internacional. Então, quando nós olhamos a ONU, você vai pensar justamente assim com o titio, ó, você vai pensar assim, a ONU criado logo ali no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, a ONU é regida pela Declaração Universal, dos Direitos Humanos, tem uma Assembleia Geral e também tem uma estrutura militar que nós chamamos exatamente dos países que vão acabar compondo a força militar, que fazem parte do chamado Conselho de Segurança da ONU. Perfeito? Então, ó, ela é regida por quem? Pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Como ela é regida? Você tem uma estrutura diplomática. A estrutura diplomática fica na Assembleia Geral. A estrutura mais militar fica no Conselho de Segurança. E depois você vai ter os braços da ONU, braços específicos. Unesco trabalhando com educação e políticas atreladas à cultura e educação. Unicef, a infância e a adolescência. OIT, Organização Internacional do Trabalho, vindo justamente combater trabalho infantil.
vindo também combater trabalho análogo à escravidão. Nós temos a UNODC, UNODC, que está relacionado a legislações criminais. Temos o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é responsável pelo IDH. Temos o Acnur, Alto Comissariado da ONU para Refugiados. Temos o PNUMA, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Nós falamos que são os braços. Beleza? Essa aqui é a ideia. Olha só, quando nós pensamos na ONU, não esquece, ela é regida por onde? Pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aí o que eu fiz? Eu trouxe para você aqui, o primeiro artigo, que ele é muito importante, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros no espírito de fraternidade. Importantíssimo o primeiro artigo, porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela, acima de tudo, ela também vai trabalhar para que não se tenha uma animosidade para uma terceira guerra mundial. Vai trabalhar com o espírito de fraternidade, com respeito ao gênero, com respeito às minorias étnicas, vai exatamente trabalhar. É muito importante você conhecer aí os 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. São 30, pelo menos os principais. Aí, mas aqui, o primeiro, quando você olha, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade, fica bem nítido, fica bem claro a ideia de que é necessário que não se tenha um revanchismo para uma terceira guerra mundial e que os países possam trabalhar de uma maneira conjunta. Perfeito? Olha só, muito importante lembrar deste camarada bem aqui, Quem é esse homem, Helder? É Oswaldo Aranha, Oswaldo Euclides de Souza Aranha. Ele é considerado aí, um dos primeiros a presidirem a Assembleia Geral da ONU. Para muitos, ele é considerado como o primeiro secretário-geral da ONU. Por isso que o Brasil, em vários momentos, ele abre, geralmente ocorre no mês de setembro de todo ano, a abertura dos trabalhos da Assembleia Geral. Quem inicia a fala é o Brasil, homenageando o Oswaldo Aranha, que é considerado aí por muitos como um dos primeiros, se não o primeiro secretário-geral aí da Assembleia Geral, e o Brasil abre esses trabalhos anualmente. Perfeito? Então, esse camarada, ele vai ter um papel decisivo. Para quê? Para a criação do Estado de Israel. A comunidade judaica tem um apreço muito grande pelo Oswaldo Aranha. Vai ser decisivo na própria construção da diplomacia internacional. Perfeito? Então, essa aqui é a ideia, uma curiosidade, uma dica muito importante do Oswaldo Aranha bem aqui. Depois você vem, a ONU é considerada por muitos como o principal organismo internacional da atualidade. Perfeito? Ela é comumente chamada de estatal mundial. No entanto, embora essa entidade exerça uma grande influência no mundo, suas ações estão condicionadas aos termos empreendidos pelos seus países membros. Então, nós temos uma Assembleia Geral e também temos aí como uma importante estrutura da ONU o Conselho de Segurança. A Assembleia Geral, os países vão apresentar as seus direcionamentos. Geralmente ela abre a Assembleia Geral no mês de setembro. E o Conselho de Segurança é o organismo composto por 15 membros. Porém, desses 15 membros, só 5 são considerados membros permanentes. Quem são esses membros permanentes no Conselho de Segurança, da ONU? Olhe comigo, Reino Unido, Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China. São esses países que acabam tendo o poder do voto ou o poder do veto, Os 5 aí conselhos
que são os conselhos permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Os demais são não permanentes e eles ficam basicamente com mandatos de 2 anos. Olha só, este organismo é composto por 15 membros, sendo 5 permanentes, podendo ter o poder do voto: Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China. Os demais são não permanentes, que ficam aí em média 2 anos. Muito importante lembrar também o que? A ideia de que o Conselho de Segurança pode atuar numa situação realmente de uma intervenção militar, pode também deslocar tropas para questões humanitárias. Nós tivemos, por exemplo, tropas brasileiras, capacete azul da ONU, auxiliando o Haiti depois de um terremoto. Então, pode também atuar em situações humanitárias e de estabelecimento da ordem. Beleza? Helder, então, é a ONU. Isso aí pode ser cobrado, claro que pode sim ser cobrado na sua prova. E está aqui o nosso bizu. Você quer passar no concurso da PM Piauí? Tenho certeza que sim, né? Então, lhe convido, venha para o time campeão, venha aí para a instituição que acabou levando um número grande de, hoje, profissionais que estão na segurança pública, na Polícia Militar do Piauí, que somos nós aqui da Loja do Concurseiro. Por apenas R$ 298, por apenas R$ 298, menos de R$10 por dia, menos de R$10 por dia, você vai adquirir aí, ó, você vai fazer um grande investimento na seguinte ideia. Olha só, por apenas R$ 298 você vai ter acesso a videoaulas de teoria e exercício, material maravilhoso, todo apostilado em PDF, 3 simulados novos. E aí eu sempre falo que a simulação é um produto diferencial também nosso, porque essa equipe maravilhosa de professores procura fazer o quê? Procura cada vez mais realizar suas questões muito próximo da organizadora, que você sabe que é a NUCEP, muito próximo da organizadora. 5 maratonas de exercícios ao vivo, no qual você pode ter oportunidade de estar conversando conosco, tirar a dúvida pelo chat, você pode estar diretamente aqui, né, podendo ter a oportunidade de nos conhecer um pouco mais. E também aqui, semana de revisão final online, e você terá acesso por 150 dias de tudo isso, por apenas R$ 298. Não perca essa oportunidade. Sei do seu sonho, acredito no seu sonho, mas também você tem que acreditar e você vem com a gente fazer esse investimento maravilhoso que vai dar um plus na sua preparação e depois nós vamos comemorar a sua vitória junto. Beleza? Helder, dá para fazermos algumas questõezinhas sobre isso? Claro que dá, podemos sim. Vamos fazer então a primeira questão, que fala assim, ó: os objetivos da ONU, de acordo com o disposto no capítulo 1º da sua carta, são 4. Manter paz e segurança internacional, desenvolver ações amistosas entre as nações, com base no respeito ao princípio de igualdade de direitos e de autodeterminação dos povos, conseguir uma cooperação internacional para resolver problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário e ser um centro destinado a harmonizar a ação das nações para a consecução de seus objetivos comuns. Aí, ó, nós temos pelo menos 4 objetivos no disposto do 1º capítulo aqui da Carta dos Direitos Humanos, né? Aquilo que rege basicamente a ONU. O que nós temos então? De acordo com os objetivos descritos, o papel do organismo internacional mencionado consiste, ou seja, o papel da ONU consiste
Em que, Helder? Regular o sistema financeiro global através da formação de blocos econômicos, certo? É esse o papel da ONU? Claro que não. A ONU não tem o papel de regular o sistema financeiro e nem muito menos é um papel de formar blocos econômicos. Existe aí uma relação indo para a OMC, a Organização Mundial do Comércio, mas não propriamente com a ONU. Medir conflitos de ordem geopolítica, evitando guerras e promovendo a dignidade humana. Letra certa é justamente a letra B de bola. Onde é o erro da letra C, Helder? Legitimar ações do expansionismo territorial através da expansão de transnacionais. Tem nada a ver esse papo de legitimar a expansão de transnacional. Isso não é papel da ONU. Promover a padronização de hábitos de consumo com o desenvolvimento da tecnologia 5G. Também não é essa ideia aí de padronização de hábitos de consumo. Não pode. Estabelecer barreiras à circulação de mercadorias como forma de evitar a exploração da África. Também não. Não é estabelecer barreiras para a circulação de mercadorias. Mas o papel da ONU é mediar conflitos, é evitar guerras, é trazer espírito de fraternidade, laços de coletividade, pensando no bem comum para os países. Esse que é o seu papel, letra certa, letra B de bola. Perfeito? Olha como fica essa questão agora bem aqui, ó. Inclusive foi agora, ó, no CEP, que diz assim: organismos internacionais são instituições que congregam diferentes países com objetivo comum, podendo ter este objetivo caráter político, social, econômico ou mesmo de ajuda mútua. Diante da crise internacional gerado pelo aumento do número de refugiados, particularmente da África e Oriente Médio, quais organismos internacionais têm atuado diretamente na busca de soluções internacionais ou de ações que amenizem os efeitos dessa situação? Podemos já lembrar do que? Do próprio cenário depois Primavera Árabe, de conflitos existentes principalmente em países do norte da África e do Oriente Médio, migrando para a Europa, né? Aquele cenário de um grande número de pessoas, de refugiados, querendo atravessar o mar Mediterrâneo e chegar no continente europeu. Então nós temos um organismo que está aí atuando com essa galera, com os refugiados, não temos? Temos. O mais emblemático, com certeza, o Acnur, o Alto Comissariado da ONU para Refugiados. Unesco poderia ser, trabalha um pouco aí com a questão da criança. Seven Children não tem nada a ver. Greenpeace é ONG, atrelada ao meio ambiente, não tem essa relação com refugiados. Cruz Vermelha tem a ver um pouco, Greenpeace não, OCDE é grupo de ricos, é o grupo dos países mais ricos, não entraria nem A e nem B. Vamos lá. Unicef poderia ter, OIT, Organização Internacional do Trabalho, não. Médicos Sem Fronteiras também fica complicado. Alto Comissariado da ONU para Refugiados, que é justamente o Acnur, Cruz Vermelha e Unicef, né? Cruz Vermelha, sabemos da importância dela aí, trabalhando na área médica, e Unicef aí trabalhando com as criançadas, trabalhando com a infância. Com certeza, letra D, até porque temos muitas crianças envolvidas nesse processo migratório como refugiados. Letra certa é a letra D. OCDE não pode. OCDE é o clube dos países mais ricos, tá bom? Aí, solidariedade universal e tal, não teria. O OCDE é o principal erro aqui. O que eu faço agora, gente? Com certeza eu só tenho que te agradecer. Muito obrigado por você estar aqui comigo na Loja do Concurseiro. Valeu, até a próxima.